Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo. Meu nome é Arthur, eu sou analista de valores imobiliários e hoje a gente vai falar sobre o resultado da Engie, uma empresa aí das mais queridas pelos investidores de longo prazo. Por isso que eu já separei o domingo, que é o dia nobre de vídeo aí no canal, o vídeo que tem mais gente, o dia que tem mais gente assistindo, para falar da Engie, que é uma empresa que todo mundo gosta. A gente vai revezando as empresas, né? Eu lembro que eu fiz um vídeo da Engie no começo do ano. Então já estava na hora da gente falar dela mais especificamente, né? Sim, a gente já falou nesse tri dos resultados da Energias do Brasil, que tem muitas coisas em comum, né? Também é uma empresa de energia elétrica, com boa parte de geração, com transmissão. A diferença maior talvez seja que a Energias do Brasil tem uma participação importante de distribuição de energia que a Engie não tem, né? Ela é só geradora e agora está entrando na transmissão. E é mais geradora que transmissora, né? Mas muita coisa é semelhante. Então, enfim, a gente já tem uma base boa. O começo eu vou falar a mesma coisa que eu falei no vídeo da Energia do Brasil. Você pode acompanhar a Engie de duas formas. Uma, né, uma forma mais simples, mais superficial, que você vai dar uma olhada por cima, ver que tá tudo bem, gastar pouco tempo e ficar tranquilo. E o jeito 2 é o jeito mais complexo, porque é o paradoxo das empresas de energia elétrica no Brasil. Elas são muita gente que está começando, né, tem interesse por elas. Só que elas não são fáceis de entender, não porque elas têm algum problema, é porque o setor elétrico é um setor muito regulado, tem muita norma, muito detalhe, muita particularidade contábil. Então, assim, se você quiser ver em detalhes o resultado da Engie, já vai dar um pouco mais de trabalho. Aqui, como a ideia é fazer um vídeo mais rápido, não vou entrar em tantos detalhes, mas alguma coisa eu vou além do simples, tá? Do óbvio. Enfim, destaques de resultado. Ficou bonita essa apresentação, né? Essas cores. Degradezinho. É bem legal. Vamos lá, né? Apresentação bem legal, assim, eles destacaram os pontos importantes sem ser muito, né, repetitivo, sem ter tanta informação. Então, se a gente for olhar simplesmente aqui o EBITDA ajustado, um trimestre bom, crescimento aí de 18%. Deixa eu trocar a cor aí, vou botar um vermelhinho. É que nas apresentações anteriores a gente usou releases. Opa, peraí. A gente usou alguns releases que eram vermelhos, né? Trocamos a cor aqui. Isso, vermelho vai dar mais contraste. Então, o EBITDA cresceu 18% nos 9 meses 22. Aqui, a pessoa que olha a visão mais simples, né, já é suficiente. Não, o resultado tá bom. Para quem vai ver mais a fundo, teve um monte de coisa que foi não recorrente, teve coisa positiva, teve coisa negativa. Aí você soma tudo no balaio, no bolo, não dá tanta diferença assim de quem acompanha por cima. Por isso que ela é uma empresa bem boa, bem sólida, não tem problema você acompanhar por cima ela. Mas para quem, né, levanta um pouco o tapete, olha o que tem lá embaixo, aconteceu muita coisa de diferente. Boa parte das que a gente já comentou, né? A repactuação do risco hidrológico a gente comentou naquela live de Energias do Brasil, entrou um resultado positivo por uma questão antiga, já lá 2014, 15, que as geradoras foram penalizadas por coisas que estavam fora do controle delas, aí entraram com ação na justiça, ficou a negociação, agora resolveram, né? Elas foram recompensadas com a extensão das concessões, então entrou esse resultado positivo no TRI, tá? Aí entrou mais umas coisas para lá. Se não fosse isso aqui, esse é o principal ponto aqui do resultado positivo, teria vindo um pouquinho abaixo, tá? O operacional deles, pelas minhas contas, bem por cima também. Teria vindo um pouco abaixo em relação ao trimestre anterior, porque, né, crise hídrica. Então, essas linhas aqui, né, de gastos com energia de curto prazo, de compras de energia diminuiu, porque, enfim, acabou entrando em outra linha, mas teria vindo um pouquinho pior devido à crise hídrica, tá? Mas nada demais, assim, né? Tudo sob controle, tag tá vindo bem. Isso aqui também é receita de construção, não dá para contar direito. Que mais? Ainda teve um impairment aqui, então é o que eu falei. Um monte de coisa, uns para cima, outros para baixo. No final do bolo, esse crescimento de 20% aqui teria vindo uma leve queda, tá? Se fosse um resultado flat. Considerando o que a gente está vivendo, crise hídrica e tudo mais, acho que tá muito de bom tamanho, né? Num momento muito crítico, uma das piores crises, né? Uma das piores crises que a gente já viveu. Você tem uma leve queda no resultado, tá excelente, né? É isso. De positivo, repactuação no risco, compra de energia,
A inflação que reajusta ali alguns ativos regulatórios, né? Enfim, esse aqui pesou por causa da crise. Consumo de energia é o custo, né? Consumo de combustível é o custo lá das térmicas. Teve reversão de impairment não recorrente. Enfim, um monte de coisa para no final tá mais ou menos igual, o resultado um pouquinho abaixo, tá? Destaques interessantes para o trimestre. A linha de transmissão Gralha Azul, que foi uma que ela comprou já ali no leilão desde o início, né? Eles vão começar a operar mais ou menos 50% dela agora. Então já vai entrar em uns 100 milhões de RAP anual no resultado da Engie a partir, acho que deste ano, já no final do ano. Tá? Esse complexo eólico Campo Largo, ele estava num ramp-up, né? Entrando em operação aos poucos, então entrou 100% agora em operação. Finalmente eles venderam a termoelétrica lá, Jorge Lacerda. Essa questão da crise hídrica pode ter ajudado, né, a desembuchar aí o ativo, né? Porque hoje eles estão valendo ouro, estão dando muito dinheiro das usinas térmicas, mas, né, não vai ser sempre assim. É só porque nós estamos vivendo um momento aí de rebaixamento no GSF, por isso que as térmicas estão dando muito dinheiro. Então acho que foi positivo para a Engie, né? Agora que o ativo está valorizado, vende. Né? Ela já queria vender, já estava nos planos, estava só esperando uma oportunidade, que foi agora. Mas deve ir para o próximo tri, acho que foi 18 de outubro, né? A fechamento. Então vai entrar no próximo tri essa venda. E no curto prazo ela vai deixar de contribuir para os resultados da empresa, né? É um ativo a menos. Mas pensando no longo prazo, está bem alinhado com o que a empresa quer, de ter energias renováveis. A gente vai ver o tanto de projeto que tem de renovável, né? Em transparência, ok. Vamos lá, mais destaques, tá? Então eles assinaram o contrato, né? Eles já tinham divulgado essa compra desse complexo fotovoltaico no Rio Grande do Norte, uma capacidade boa até para fotovoltaico, viu? 750 megawatts, bem grande, isso aí. Mais coisas SG, modernização do Salto Osório lá no Paraná, Iguaçu, mais prêmios. A Engie tá bem movimentada, assim, passa meio fora do radar, porque essas obras, assim, construções, né, não é algo que entra muito no balanço, mas ela tá bem ativa, vamos dizer assim. Em relação à comercialização de energia, lembra que eu falei? Ela é principalmente uma geradora e tá aqui o perfil de venda dela, né? Então, para esse ano, ela vai ficar descontratada em 12% no último tri. É pouco, né? É relativamente pouco, porque, enfim, a gente viu no trimestre passado, tava uns 20, né? Era uma coisa por aí, quase 20%. Então ela deve ter, né, alinhado bem lá com a parte de trend de energia, com os contratos de longo prazo. Então fecharam aí em 12% de descontratação, sendo que o resto, né, ela vende bastante no Mercado Livre e um pouco menos aí no mercado regulado. 60% mais ou menos ela vende para o Mercado Livre. Aí aqui tem os clientes, né? Os clientes principais, se é uma siderurgia, né, usando bastante energia. Enfim, aqui a gente consegue ver também o nível de descontratação, né? Enfim, de 12% mais ou menos. Então, vamos lá. Estratégia de comercialização, que número de consumidores, tá? Não é tão importante ficar vendo isso. Eles têm 10% do ambiente livre, é bastante. A Engie é um player importante do ambiente livre de contratação. Quando você fecha, né, contratos diretamente com seus clientes, né? Então aqui a gente vai começar a ver alguns projetos que ela está tocando para aumentar a geração de energia, a capacidade dela de geração. Então tem um projeto eólico aqui em Santo Agostinho, fase 1, que fica na Bahia, no Rio Grande do Norte, desculpa, aqui no norte. É bom também, 400 megawatts de tamanho. Você vê que está bem no início ainda, né? 3,5%. Eles estão fazendo a fundação das unidades lá, né? Bem legal. Fundação, concreto, a base para instalar lá o aerogerador, tá? Bem interessante, vai entrar em operação até março de 2023. Parece que é longe, né? Mas é um ano e pouquinho, né? Daqui a pouco tá aí. Entrando. Capex de 2 bi mais ou menos, 2,3 bi. E mais que tem de bom? A linha Gralha Azul, como eu comentei, vai começar a energizar agora, ou começou já, uma coisa assim, né? Olha lá, crescimento de RAP. Então eles vão receber mais ou menos 50% da RAP agora, né? No momento dessa energização
embora ele só vai terminar lá no final do ano que vem, tá? Então, a RAP é 200 e poucos milhões, isso aqui é 231, né? Vai começar a entrar já 100 milhões no resultado da Engie anual, lembrando que isso aqui é quase EBITDA, né? Uns 90% de margem. Então, já mais um ativo aí contribuindo com o resultado da empresa agora, né? Aqui, ó. Não, isso aqui é o valor base. Na apresentação não tem a data, no release tinha a data de quando ia começar a contar, mas é mais ou menos esse ano. E pro final do ano que vem, aí entra lá full, entra todos os 200 milhões. Que mais? Esse é um projeto de transmissão que ela adquiriu, né? Que é lá do Pará, Tocantins, está lá na região norte. Inclusive tem um problema recente, né? Um acidente e tal, que a gente comentou. Mas esse tem uma RAP maior, 300 milhões, está numa situação parecida. Eles vão energizar aqui, ó, mais ou menos 50% vai entrar agora no quarto trimestre. Então também, ó, agora vai entrar mais uns 150, mais ou menos, né? 160 milhões ano para a Engie já a partir do trimestre que vem, né? Então você vai somando 100 milhões aqui, mais 150 ali, mais um pouco, né? Por isso que a gente está sempre crescendo o resultado. E aí, quando terminar 100%, que está previsto aqui, ó, para o final do ano que vem, para o primeiro semestre do ano que vem, né? Daqui a pouco, aí entra os 300 milhões cheio. Então já está entrando aí mais um ativo contribuindo com o resultado. Esses complexos ela acabou de comprar, né? A gente deu a notícia aí nos últimos resultados. Então, isso é bem inicial, não tem nada, não tem obra nenhuma ainda, né? Tá fechando a aquisição ainda. Mas são lá 2 complexos, mais 260 megawatt pico capacidade. Giral, eu já expliquei aqui, né? É uma usina que não faz parte da Engie Brasil, tá? Ela tá dentro da estrutura da Engie controladora. Então, a Engie que a gente compra, né, EG 3, Engie Brasil, né, ela não tem Giral. Giral está noutra estrutura acionária da Engie e há uns planos, né, tá aqui, ó, 40% da Engie, mas não é a Engie que a gente tem ações. Tá? E eles têm um entendimento aí para no futuro passar para o portfólio da Engie Brasil. Enfim, eu não tenho acompanhado como tá essa conversa aí. Faz tempo, tem horas que eles estão mais animados, horas menos, né? Mas, né, estão aguardando aí. Um dia tá com cara que isso vai sair, né? Em todo resultado eles comentam que eles vão passar para a Engie Brasil esse ativo. E mais, aqui tem um resumo dos projetos que estão em desenvolvimento. São vários, né? Alguns grandes. Esse de açúcar a gente viu que a compra fechou, bem grande, 750. Aí vai somando. Ó, é 860 de eólica, mais 1 milhão aí de solar. Então, um crescimento de capacidade bem razoável aí para os próximos anos, né? Para um médio prazo. Embora tenha alguns que já vão entrar meio que ano que vem já, né? Então, a Engie segue a sua estratégia de crescer com energias renováveis, né? De vender as usinas térmicas, né? Combustível fóssil. Já vendeu lá a Jorge Lacerda. E, né, focar no desenvolvimento de energias renováveis. Energias do Brasil, só fazendo um paralelo, né? Ela optou por uma outra estratégia de crescimento daqui para frente, que é investir na energia solar distribuída, ou seja, nos projetos aí, não sei nem se em casa, mas assim, grandes projetos pontuais, né? Grandes, indústria, comércio, gerar distribuída. Esses aqui da Engie, todos esses projetos dela, é de energia solar, mas é centralizada, né? Tem um parque gerador. A da Energias do Brasil é distribuída nos clientes, né? Seja indústria, comércio e tal. Então, enfim, tem uma diferença de estratégia aí clara entre as duas empresas. Vamos para os números, que é onde a gente está mais à vontade. Performance financeira sólida, mas lembra que eu comentei, né? Teve não recorrente para tudo quanto é lado, impactos não caixa não recorrentes. No final ia ficar um pouquinho pior do que veio, nada de digno de destaque. Os indicadores continuam bons, né, de retorno. Isso aqui é um resumo dos últimos 5 anos da empresa. Investiu quase 20 bi, né? Bastante investimento. Boa parte alavancada. A capacidade instalada própria cresceu bastante, 20 e poucos %. Adquiriram a TAG, foi uma boa compra. As linhas de transmissão que a gente viu estão entrando em operação. Né? EBITDA aumentou 70%, lucro 60%, distribuiu 10 bi para os acionistas, né? Um baita do investimento no período, né? Investiu uns 20 bi, distribuiu 10 para os acionistas.
é uma excelente empresa, gera bastante valor para os seus sócios e distribui a maior parte na forma de dividendos, embora, né, parte do resultado ela use para fomentar esse crescimento, né? A maior parte do crescimento ela é fomentada aqui, ó, por meio de alavancagem, tá? Então, por isso que ela é uma empresa que retorna mais na forma de dividendos. Aqui a gente vê a evolução da receita, é meio que eu tinha comentado lá, né? Lembrando, na transmissão tem receita de construção, mas daqui a pouco entra em operação de fato, né? E a gente está vendo o resultado da TAG. Muita gente tem dúvida, né, de como é que a TAG contribui para a Engie. Ela é uma, né, ela entra como equivalência patrimonial, ou seja, a equivalência patrimonial é grande em preço crescente. Equivalência. Ou seja, a TAG ela não está dentro do balanço da Engie, tá? Equivalência patrimonial. Ela é uma empresa à parte, né? Uma empresa constituída lá pela Engie Brasil, pela Engie Mãe e mais uma empresa do Canadá. Então, o que acontece? A TAG tem o seu próprio resultado, que é isso aqui, ó. Teve 1,7 bi de receita, custou 700 milhões os custos. O resultado financeiro é importante, porque a dívida da aquisição da TAG foi parar toda dentro dessa empresa. Então, foi o que a gente chama de aquisição alavancada. A TAG foi comprada e o dinheiro para pagar, ele entrou como dívida da própria TAG, tá? Então, é por isso que tem um resultado financeiro aí tão pesado. Mas, à medida que o tempo vai passando, a empresa vai dando uma desalavancada, né, o resultado mesmo vai começando a aumentar e vai entrando como equivalência patrimonial para a Engie, tá? Então, esse trimestre foi 152, porque ela tem um terço, mais ou menos, né? 32,5% da TAG entra no EBIT da Engie. A tendência é isso aí crescendo devagar ao longo do tempo, vai dando uma desalavancada. Essa receita aqui vai ter os reajustes, né? Os escalators. Então a TAG aos poucos vai aumentando um pouquinho a contribuição dela, mas foi uma baita tacada para a Engie, porque a Engie não botou dinheiro próprio praticamente, né? O custo de aquisição foi parado dentro da própria empresa como dívida. Isso aí é bem interessante. A gente vê a evolução do EBITDA com vários impactos que a gente comentou lá, né, não recorrentes, impactuação do custo do risco hidrológico, a parte de receita de construção que tem na transmissão, né, uns para lá, uns para cá, aqui entra o impacto da crise hídrica, né, deu o resultado contábil um pouco mais forte, né, ainda teve impairment, você estava procurando aqui. Mas sem a repactuação do risco hidrológico, o resultado teria vindo um pouquinho abaixo. Nada demais, a gente já falou bastante. Lucro líquido, mesma coisa, né? Tá aqui a influência do EBITDA puxou o lucro para cima. Em relação à estrutura de capital, a empresa razoavelmente tranquila, né? A dívida líquida e EBITDA deles está em 2 vezes, o que é absolutamente normal para esse modelo de negócio da Engie, tá? Que é uma empresa que investe, assim, como a Engie gera valor para o acionista? Pegando esses projetos aí de eólica, de solar, de transmissão, tá? Tomando dívida, construindo, e a hora que construiu, aumenta o resultado. Esse é o mecanismo. E aí, claro, o dinheiro gerado volta parte para pagar a dívida, né? Então, esse é o mecanismo dela gerar valor no longo prazo. Então, é normal uma empresa assim trabalhar com uma dívida um pouco mais alta, né? Porque, enfim, você tá lá, quanto mais dívida você toma, mais empreendimento você constrói, mais você cresce. E 2 vezes para uma empresa elétrica tá bem tranquilo, tá? Não é excessivo. Eu vejo às vezes gente comentando sobre dívida da Engie, não faz muito sentido não se preocupar com isso. É claro que agora com o aumento nas taxas de juros deve começar a pesar um pouco mais o resultado financeiro, mas faz parte, a empresa trabalha desse jeito, né? Não tem como querer uma empresa dessa seja dívida zero, né? Não é o modelo de negócio dela. Então, dívida líquida tá aí nos 14 bi. O que mais que tem de bom aqui? É uma dívida super alongada, né? Vencimento lá para 2027, 31, 2040, né? Tá bem longe. O principal indicador é o IPCA, que tá, né, pesando um pouco, né? Acaba puxando resultado negativo, prejudica um pouco a empresa. Mas, como eu falei, faz parte, né? Para uma elétrica, tá? É importante usar indicadores do tipo IPCA para dívida, porque os ativos dela também são remunerados com IPCA e GPM. Então, né, muita gente perguntou nos últimos resultados: mas não podia tomar dívida em CDI, né? Porque teria um custo mais baixo do que essa dívida com IPCA hoje.
O problema é que assim ela faz um hedge, né? Porque com a alta da inflação, o momento que a gente está vivendo, a dívida aumenta, mas por outro lado, os ativos lá de transmissão aumentam também. Então ela acaba equilibrando, né? Então, para a elétrica, isso aqui é o padrão mesmo, é ter a dívida atrelada à inflação, que é o indicador que vai reajustar os ativos regulatórios dela. E aqui um plano de investimentos, aqui nem faz muito sentido olhar, porque assim, com certeza nos próximos anos vão surgir coisas novas, né? Isso é o que tem hoje programado para o futuro, mas com certeza ela vai, né, comprar novos projetos, assumir outras coisas e continuar investindo, né? Faz parte do DNA da empresa, mas o que tem hoje contratado é isso. E que a gente viu lá, financiado com capital próprio, né? É a menor parte do dinheiro gasto, tá? A maior parte é com dívida, né? Acabei de falar. Dívida faz parte, tá? Que é o azulzinho claro, né? Faz parte da realidade da empresa. A política de dividendos, aqui a gente vê que é, né, o payout basicamente 100% do... Ela distribui 100% do lucro líquido. E, enfim, aí vai ter períodos mais altos, mais baixos, né? Mas é uma empresa que distribui bastante dividendo, por isso que eu acho que ela atrai muita atenção aí de quem está começando, né, principalmente. Já que, né, não tem jeito, dividendos é uma porta de entrada para o investimento nas ações. Mas o importante é entender que ela é boa não porque ela paga 100% de dividendo, né? Mas é porque ela vai crescendo, é por causa daquele slide lá atrás que a gente viu os últimos 5 anos daí. A gente ficou muito para trás agora, né, para lembrar. E foi lá um monte de investimento, e, né, aumentou a capacidade de geração, aumentou isso, aumentou aquilo, tá aqui no comecinho. Eu já me arrependi de ter voltado já. Vamos voltar para onde a gente estava. É isso que gera valor na empresa. Ela ir crescendo e tocando novos projetos, e aí ciclando um outro ativo também. Então, né, é isso que vai fazer ela gerar valor. A distribuição, ela é pura consequência. Que mais? Tem mais uns materialzinho de apoio, tem a DRE inteira. Não tem muita coisa que a gente não falou aqui. Aqui tem uma visão geral dos portfólios dela, é bem legal isso aqui, né? Então ela tem de usina hidrelétrica, né? Isso aqui de capacidade, de garantia física. Aí de termoelétrica, né? Ela tá se desfazendo, acabou de vender a Jorge Lacerda, que era a maior delas. A ideia dos caras é zerar isso aqui e crescer aqui nas complementares, né? Então aqui eu vou botar um asterisco. Aqui é o ponto onde ela vai investir nos próximos anos, aumentar essa capacidade aqui que a gente viu, né? Vai aumentar bastante com essas obras que ela tá tocando. É migrar, né, das térmicas para as complementares, já que hidro não tem mais muito o que investir no Brasil, né? Você não tem mais muitos projetos de hidrelétrica, então no Brasil ou cresce energia renovável ou vai ter que crescer, né, em outras fontes. Enfim, tá ali a TAG, algumas linhas da TAG aqui na Amazonas, ao longo do litoral. Umas participações, isso aqui, por que está separado, né? Essas indústrias aqui. É porque elas estão. Desculpa, isso aqui são o potencial de investimento, né? São os potenciais de expansão dela. Então é Paracatu e Floresta, que ela acabou de comprar. Né? O Santo Agostinho, que está lá começando. E o Giral, que tem que ver aí o que vai acontecer. TAG e os projetos de transmissão que, né, ao longo do ano que vem vão entrar 100%, mas esse ano já começa a contribuir. Então um resumo, né, da Engie nesse slide. Tá, aqui tem um resumo da TAG, né, da dívida, aquilo que eu comentei, né. A TAG é muito simples. O que ela tem? Os gasodutos. Aí ela fecha um contrato de utilização desse gasoduto por um período aí, né? São grandes. 2039, 2041. Ou seja, é um negócio muito simples, né? Muito tranquilo. Você tem um gasoduto e aluga, né? É um contrato de utilização, então é super resiliente, receita muito previsível, bem tranquilo. E é reajustado, né? Lá, GPM, PCA. O que eu falei, a tendência ao longo do tempo é aumentando a contribuição, porque esse resultado dela vai crescendo. A dívida lá vai desalavancando um pouquinho. E, né, o resultado vai entrando como equivalência patrimonial na DRE e a empresa paga dividendos para a Engie, né, a forma que entra no caixa. Balanço energético, força de trabalho, tem mais uma coisa importante, sustentabilidade, é isso. Então é isso, pessoal, a Engie, como eu falei no começo, né,
tem dois jeitos de acompanhar. Um é o simples, você olha lá, vê que tá tudo ok. E olhando em detalhes, né, ela continua bem. Detalhe que a crise hídrica impactou um pouquinho o resultado, não apareceu. Opa, deixa eu botar o login aqui de volta, isso. Não apareceu assim nesse balanço, porque teve muito ali, não recorrente, para lá, para cá, coisas impactando, mas sim, a crise hídrica pesou um pouco, mas nada demais, assim, né? Considerando a gravidade da situação que a gente está. E para o futuro vai entrar esses projetos de transmissão e operação, aqueles que estão em construção de energia renovável, ela vai vender a térmica, vai entrar dinheiro, ela vai usar para investir em outras coisas. A empresa segue crescendo no longo prazo e gerando valor para o acionista. Ok, pessoal? Então por hoje é só. Grande abraço a todo mundo e até os próximos dias. Valeu!